Muito bem, estamos aqui com a nossa transmissão aí, com o nosso tema do programa Psicologia Explica, com as psicólogas Luciene e Fátima, e abordando o tema depressão, né? Depressão na adolescência e também depressão aí na terceira idade. Luciene, você quer falar mais um pouquinho sobre o tema da depressão na adolescência? Então, antes de cortar, eu estava só falando da importância do suporte familiar que o jovem precisa ter, né, para que diminua o índice de depressão nessa fase difícil da vida. E estava falando também de que jovens com depressões não curadas tendem a repetir novamente em alguma fase da vida mais novo quadro de depressão. Então é o que a Fátima vai falar agora, de depressão na terceira idade, né? Às vezes tem muito a ver com o caso de depressões mal curadas ao longo da vida, né? Então a Fátima vai falar um pouquinho mais agora sobre isso. Boa noite. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre a depressão na terceira idade, né? O que tem de diferente nessa depressão? Primeiro eu queria falar para vocês que hoje, em média, 15% dos nossos idosos têm depressão. Só que apenas 2% é tratado, né? Tem diagnóstico de depressão. Infelizmente também o idoso, às vezes é confundido nele os sintomas, né? Como sendo algo relacionado à velhice e a depressão passa despercebida. Então os sintomas da depressão no idoso são aquelas que a gente já falou no outro programa, né? Então aquela questão da tristeza, do humor depressivo, da irritabilidade, a falta de apetite, a questão das alterações do sono, a gente dorme muito, tem a questão também das dores que a gente falou, né? Então as dores no corpo, dor de cabeça, dor nas costas, também existe a questão da apatia, tudo aquilo que o idoso antes tinha vontade de fazer, né? Gostava de fazer, hoje já não consegue fazer mais, não tem vontade. E o maior problema é que esses sintomas, né, que eu falei agora, geralmente a família, quando percebe que o idoso está dessa forma, eles acreditam que faz parte mesmo dessa faixa etária. Ah, tá velho, né? Tá dormindo mais, é assim mesmo, ele dorme bastante. Ah, não quer se alimentar direito. Ah, porque agora não tem mais a dentição, não consegue comer direito. Ah, é normal. Ah, ele tá muito quietinho, né? Nas festas da família, não socializa mais, não conversa mais. Ah, é normal, tá ficando velho. Gente, não é normal. Velho não é triste, pessoa idosa não é triste. Não é doença. Não é uma doença. Então, existem muitos idosos que a gente conhece, até mesmo de 80 anos, que estão aí, indo para festa, dançando, praticando esporte. Então, se o idoso ele está muito apático, se o idoso, né, seu pai, sua mãe que mora com você hoje, né, ou então seus avós que moram na sua casa hoje, se você percebe neles essa apatia, essa indisposição, esse cansaço, era um avô super ativo, que conversava com você, gostava de contar história, que gostava de fazer a comida no domingo, era aquela avô participativo, que gostava de brincar, e de repente ele começa, né, a diminuir esses comportamentos e ficar um pouco mais retraído, um pouco mais triste, só quer ficar no cantinho dele, não quer conversar, não quer comer, dorme demais ou não dorme, tem várias dificuldades, várias dores no corpo, dor nas costas. E quando você leva no médico, o geriatra ou o clínico fala assim, mas não tem nada, tá tudo normal, né? Tem lá as doenças que são, né, que fazem parte mesmo da velhice, né? Que artrose, artrite, isso é normal. Só que como a pessoa está com a depressão, a dor ela fica mais acentuada. Então você leva no médico, tá tudo normal e ela sempre reclamando de alguma indisposição. Então já é um alerta, né, para a gente poder perceber se esse idoso ele está normal, se acontecer algum fator que pode ter desencadeado essa depressão. E normalmente as causas da depressão em idoso são as perdas, né? Nessa faixa etária, gente, tem muita perca, né? Infelizmente eles perdem o companheiro, né? Muitas vezes, perdem os irmãos, já perderam os pais normalmente, perdem os amigos. Gente, a finitude é algo que vai abalando, né? Esse idoso com o passar do tempo. Eu tenho 70 anos, meu irmão já morreu, a minha irmã, o meu tio, eu não tenho mais meus pais, os meus filhos moram longe. Então são muitas perdas que eles sofrem nessa faixa etária que podem ser um desencadeador da depressão nessa faixa etária. Ou também, assim, são as percas físicas, né? Então, era aquela senhora que gostava de limpar a casa dela do jeito dela, de fazer a comida dela, de ir no mercado, de ir na casa da vizinha.
e hoje ela já não consegue mais se locomover direito, ela não consegue segurar um copo, um prato, ela tem dificuldade às vezes para fazer uma comida porque ela está ali com a concentração, a memória ali com algumas dificuldades. Então, também as perdas físicas, cognitivas, as perdas psicológicas, vai trazendo tristeza, né? Vai trazendo angústia. Eu imagino assim que eles não ficam felizes quando a gente chega, eles não conseguem lembrar quem a gente é, ou eles não conseguem mais fazer, né, as atividades que ele fazia antes. Então, esses tipos de sintomas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Outra causa também da depressão, que é muito comum, é quando esse idoso ele acaba aposentando. Por quê? Ele tem toda uma atividade, né, que ele tem durante 30, 40 anos de vida, de repente, do nada, ele é mandado embora porque ele aposentou. Gente, ele não sabe mais o que fazer da vida, né? Então, eu conheço muitos, até mesmo idosos, que mesmo estando, né, ali aposentado, querem continuar trabalhando. Por quê? É o que dá razão para viver. Quando para de trabalhar, eles não têm mais razão, eles perdem totalmente o motivo de viver. Porque não é aquelas pessoas que se dedicaram uma vida inteira para aquele ramo, naquele trabalho. Quando aposenta, gente, eles ficam totalmente sem direção. Também é um fator que às vezes determina uma depressão. Também é outra causa também da depressão, né, nessa faixa etária, são as dificuldades que vão acontecendo ali na família. Às vezes não tem onde ficar, né? Às vezes era ela e o esposo, um dos dois falece, vai morar com o filho não tem paciência, o marido da filha não tem paciência, os netos não têm paciência. E com isso acaba ocasionando vários conflitos familiares e ele acaba se sentindo um peso. E tudo isso vai trazendo angústia, tristeza, né, que vai estar acentuando os sintomas de uma depressão. Também o isolamento, né? Tem muitos idosos que não querem dar trabalho e acabam indo para a clínica de recuperação. Eu trabalhei em uma clínica de recuperação e eu via 90% dos idosos tinham quadro depressivo, porque eles se sentiam totalmente abandonados. Ah, meu filho não consegue cuidar de mim, ele trabalha muito, era isso que eu ouvia. Ah, meu filho não pode cuidar de mim porque ele viaja muito. Ah, eu dou muito trabalho quando eu estou na casa dele, não quero atrapalhar. E você sentia nele mesmo a tristeza, né, de estar ali, mas ele não queria incomodar o filho. E a necessidade de conversar. Né? A necessidade de ter alguém para conversar. Geralmente, como eles têm uma perca cognitiva, a questão da concentração, a memória, ele acaba perdendo com o passar do tempo, né? E nessa fase principalmente. Então, é aquela avó, aquele vô, que quer contar a mesma história de novo, e o neto já não tem paciência, vó, já ouvi essa história, não aguento mais ver essa história. E todos esses conflitos familiares vai trazendo angústia para esse idoso. Então, se você tem na sua casa aí seu pai, a sua mãe, os seus avós morando com você, e você percebe que ele está aí um pouquinho mais afastado da família, quer ficar no quartinho dele quietinho, não está comendo direito, não está dormindo direito, é um alerta, gente. Prestar atenção, porque isso não é sinal de velhice, isso não é sinal de que a pessoa está na terceira idade, né, que é o idoso. Característica de idoso não é isso. É lógico, algumas comorbidades acabam mesmo acontecendo nessa faixa etária, pressão, diabetes, artrose, tudo bem, mas essa tristeza, essa falta de vontade de viver, de fazer as coisas, isso não é normal. Sim. E muitas vezes não é tratado porque as pessoas acham que faz parte, ou até mesmo acham que é alguma demência. Né? Tem o Alzheimer aí que está muito em alta, todo mundo fala, a pessoa não pode esquecer o nome de um objeto que já fala, está com Alzheimer. Né? E não é, às vezes pode ser um sinal de depressão. E para o tratamento para esse idoso, né, a forma de tratar é sempre a questão familiar. Né? O apoio familiar é muito importante, é menos crítica e mais apoio. Né? Então, não criticar o idoso por aquilo que ele não consegue fazer mais, mas quem sabe ajudar a fazer algo que ele consegue, fazer com que ele consiga lidar com as limitações que a idade traz, né? Mas de maneira mais sadia. Eu já até vi mesmo casos assim, de idosos me relatando que ele acha que atrapalha por quê? Às vezes alguém propõe, vamos pro shopping, todo mundo? Ah, vamos. Ah, mas quem vai ficar com a avó? Né? Aí acabam não indo porque a avó está em casa. Gente, leva a avó junto. Ah, mas a avó anda muito devagar. Ah, mas a avó quer ir no banheiro toda hora. Então, são essas coisinhas que vai fazendo com que o idoso se sinta um peso e vai acarretando essa depressão. Então, o tratamento, né, para depressão em idosos, normalmente é medicamentoso,
a psicoterapia sempre e também esse apoio familiar. Introduzir novamente esse idoso na sociedade, né? Aqui a gente tem o fundo social que eu acho bem legal, que tem sempre atividades físicas, vários passeios que esses idosos vão fazendo, porque eles têm que interagir. A socialização é muito importante nessa faixa etária, em todas é importante, mas nessa faixa etária é muito, porque eles têm muita perca, eles perdem muitas pessoas, então tem que ter essa substituição. Então, fazer com que esse idoso não fique trancado dentro de casa, mas que realmente ele encontre pessoas, né, para fazer companhia, para jogar um bingo, não sei, proibido o bingo, né, mas em casa, sem valer nada, né, ter realmente os amigos aí para jogar um baralho, para conversar, para ficar na pracinha conversando, para ir dançar. Tem muitos idosos que vão dançar. Sim. Isso é muito sadio, né, os idosos têm que estar sempre ativos, né, na vida. Eles têm que ter um sentido para viver. E é a família que vai ajudar ele nessa fase. Então, se você percebe esses comportamentos que eu citei agora, né, na sua casa, com algum ente querido, tome um pouquinho de cuidado, faça uma avaliação com o geriatra ou uma avaliação com o clínico. Né? É muito importante isso, porque a depressão mata a gente, né? Infelizmente, e o idoso, quando está depressivo, a imunidade acaba baixando. Sim. E acaba vindo mais doenças ainda. Então, uma gripe acaba matando esse idoso. A pressão alta, a diabetes, doenças que fazem parte dessa faixa etária, mas que dá para ser controlada, elas não conseguem mais, porque o emocional está muito abalado. Então, paciência, né, com esse idoso, tentar fazer com que ele tenha esse amparo mesmo familiar nessa fase, né, ter um pouco aí de empatia também, de ver a dor do outro, ver como ele está se sentindo e tentar entender que não é por mal que ele está fazendo aquelas coisas, né, ajudá-lo na atividade do dia a dia dele, mas fazer com que esse idoso seja autônomo, que também ele tenha, sabe, o dia a dia dele, que ele faça as coisas do jeito que ele gosta, né? Então é muito importante isso também. Então essa dica que a gente dá, né, essa nossa orientação dessa noite, né, tem lá os adolescentes e também os idosos. A depressão é uma doença, né, séria, grave, que pode matar, e eu espero que essas informações possam ajudar. Sim. Aí vocês também a se conscientizar melhor referente a essa doença. E acho que para finalizar, né, a Fátima falou sobre o sentido da vida, eu acho que isso é essencial, né? Acho que sentido tem minha vida, né? Se você colocar a sua vida só em coisas, ela não vai ter sentido nenhum, porque as coisas vão e vêm, né? Então coloque o sentido na vida das pessoas. O que eu posso mudar na vida dessa pessoa hoje? Então dar sentido para a vida de uma pessoa, isso é importante. Então acho que vale a dica, como a gente trabalhou esses temas de depressão, acho que fica a dica do olhar, né? Vamos olhar para esse outro com o respeito que esse outro merece, independente da faixa etária, né? A depressão é uma doença grave, séria, que mata milhões de pessoas todos os anos. A gente precisa dar sentido para essa pessoa que está com depressão, sentido da vida dela, né? Então, fazer a diferença, acho que essa é a dica que a gente deixa desses programas que a gente apresentou. Tá certo, Lu. Tem um convite agora para a próxima semana, dia 25, né? Sim. Dia 25, quinta-feira, véspera de feriado, não, quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi. Aí vai ter uma presença ilustre aí na nossa programação, né, ao vivo, da nossa transmissão do Psicologia Explica. Conta pra gente aí quem que é o nosso convidado da próxima semana. Então, na semana que vem nós teremos o Padre Genival, pároco aqui da nossa cidade, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ele estará com a gente falando sobre o tema culpa e perdão. É um tema muito especial que ele está preparando. Ele tem muito conteúdo, muita informação para nos trazer. Eu acho que vai ser um programa muito rico, muito cheio de informação e de conhecimento, né? Então eu espero que vocês possam participar com a gente, né? Possam mandar perguntas desde já. O padre foi super solícito no nosso convite e nós ficamos super felizes dele ter aceito o nosso convite. Então realmente é uma presença ilustre, né? De alguém que é gabaritado né, da forma que ele é, para nos ensinar um pouquinho mais. Legal, então, dia 25, quarta-feira, a partir das 18 horas, né? Isso. 18 horas, todo mundo convidado para o Psicologia Explica. A gente pede desculpa, gente, por alguns transtornos na nossa transmissão, mas a gente está aprendendo ainda a transmitir ao vivo. Tem alguns entraves aí da internet aqui na cidade de Cajamar, mas a gente está conseguindo aí aos poucos fazer a nossa transmissão, tá bom? A gente agradece a participação de todas as pessoas
que estão junto com a gente, que acompanha, né, Luciene, né, Fátima? E as pessoas que participam, que pedem, que perguntam e que depois da finalização do programa ainda comentam ainda, né? É muito importante a participação da população, né? Sim. Na nossa transmissão e nos deixa muito felizes também, Enriquece, né? né? Enriquece, verdade. E aí a gente agradece a todos vocês que participam junto com a gente da nossa transmissão aqui do Psicologia Explica, que é toda semana, tá? A gente coloca aqui ao vivo as nossas psicólogas Luciene e a Fátima para comentar sempre algum assunto de interesse aí da saúde mental, né? Então, se você tem algum tema que você queira que elas participem, que elas abordem, né, durante a programação, envie para a gente aqui no nosso Facebook, ou até mesmo no Facebook das meninas, da Luciene e da Fátima, que estão sempre conectadas aqui com a gente no Ecajamar Notícias, na nossa fanpage no Facebook. Meninas, a gente agradece mais uma vez a nossa transmissão. Obrigada. Tá? Obrigado por vocês terem participado. E não esquecendo, dia 25, quarta-feira, a partir das 18 horas, transmissão ao vivo diretamente da paróquia São Paulo Apóstolo. Olha só, hein? Isso. Com o padre Genival lá, né? Que vai estar abordando qual tema mesmo, Lu? Culpa e perdão. Culpa e perdão. Então, se você tem alguma... se você quer participar, quer entender um pouco sobre a culpa, você que sempre culpa, ou se você sempre anda se culpando, né? Sobre o perdão também, se você tem uma dificuldade de perdão, se você quer perdoar, se você quer entender um pouco sobre o perdão, então assista, porque vai estar muito bom, né? Vai ser muito rico. Então tá bom. Meninas, boa semana, né? Boa quinta-feira ainda, né? E boa sexta-feirinha, bom final de semana também. E a gente agradece a participação de vocês, tá bom? Obrigada, gente. É isso aí. Psicologia Explica, terminando aqui o tema depressão. E na próxima quarta-feira estaremos ao vivo, direto da paróquia São Paulo Apóstolo, com o padre Genival, a participação especial, e com as psicólogas Luciene e a Fátima. Grande abraço a vocês, obrigado pela participação. Ecajamar Notícias, sempre firme junto ao povo.